boa tarde. Estava bem quietinho, né? Escondidinho lá no fundo, o Padre Paulo me viu, né? Quase que eu baixei a cabeça para ele me enxergar, né? Isso que falou que eu sou manda-chuva é mentira, né? Caminhamos juntos. Trabalho na paróquia São Luís Gonzaga, vizinho aqui da Santos Anjos. E desde outubro estou aí na ação evangelizadora, caminhando junto, enquanto igreja, enquanto diocese de Guarapuava. Então, que bom, nos reunimos nestes dias, hoje e amanhã, para acompanhar, para caminhar, para descobrir, degustar este material tão importante, esse novo método de evangelizar, preparar nossos casais, nossas famílias, né? Preparar também os jovens, nos preparar para o matrimônio. Como o Padre Paulo disse, para a gente dar a bênção, né? Esse encontro, essa tarde já está abençoada. Já rezemos, né, com o Ministério de Música, com o Padre Paulo. Mas sentado da forma que você está, não precisa levantar-se. Eu gostaria que você também pedisse neste momento, rezasse por este encontro. Rezar de modo especial pelo nosso irmão, né, o André, que vai estar conosco, ministrando tudo isso. Rezar por todas as famílias da nossa diocese, de nossas paróquias. De modo especial pelas famílias que estão passando por dificuldades, colocando elas sob o cuidado da família de Nazaré, de São José, de Nossa Senhora e de Jesus. Então peço a Deus que venha abençoar, conduzir este nosso encontro, conduzir os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, que seja também em nossos lares, os lares de todas as famílias de nossa diocese, as famílias do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja, pela proteção e intercessão da Sagrada Família, que Deus nos dê a sua paz e nos conduza, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Mas também não é para dormir não, viu? Rezaram, relaxaram, agora vão ficar acordados. Tudo bem? Então deixa eu primeiro me apresentar. Já sei que alguns aí já devem ter ficado com raiva da gente. Já vem mudar tudo, mexer em tudo, né? Então vamos. E durante a tarde de hoje e amanhã a gente vai poder contar um pouco da história, né? Então a gente vai com calma, a gente vai devagar. Eu venho de São João del Rei, Minas Gerais, diocese de São João del Rei, mas não estávamos lá, né? Ontem eu vim de Floripa porque estava tirando 2 semanas de férias com a família, mas no meio delas eu tive que sair para este compromisso, já está marcado há muito tempo, a gente vem com alegria. Aliás, quem não abriu mão de nada para vir aqui hoje? Todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa para vir aqui. O trabalho pelo reino de Deus, o trabalho para evangelizar é um trabalho de amor, mas todo trabalho de amor também está ligado à dor, não é? É abrir mão, é encarar desafios, é encarar aquilo que é contrariedade na vida da gente. Então não tem ninguém hoje que veio aqui porque não tinha nada para fazer e veio aqui andar à toa. Ou tem alguém aqui? Não tem. Todo mundo abriu mão. Até de um cochilo da tarde abriu mão. Foi ou de um futebol, ou de um churrasco. Todo mundo abriu mão. E aí que vai. E aí que a gente vê o valor que tem a família, né? É porque tem valor. Aquilo que exige muito da gente é aquilo que tem valor. Quando não exige nada, pode desconfiar, porque não deve ter tanto valor assim, né? Bom, então eu venho de São João del Rei, sou casado com Karina, e temos 7 filhos, 7 filhos conosco aqui, mais 4 que perdemos em gestações, que não foram adiante, então estão no céu. Temos 7 conosco e 4 no céu. Então o time aqui de baixo está 7, o time de lá está 4, né? Eu quero aumentar o time de baixo ainda.
Sim, queremos, né? E há 20 anos trabalhamos na preparação para o matrimônio, trabalhamos com noivos. Esse ano nós fazemos 22 anos de casado. Então, há 20 anos já ajudamos na preparação para o matrimônio. Há um bom tempo já atuamos aí na questão de palestras, de formação. E Guarapuava, para mim, tem um sentido muito especial. Eu nunca tinha vindo aqui, mas foi numa editora daqui de Guarapuava, em 2009, que eu publiquei meu primeiro livro, a editora Pão e Vinho. Não é daqui? Né? E eu nunca tinha vindo aqui. Conversava com eles, sempre à distância. Então, Guarapuava, para mim, tem este nome está na minha mente, está no meu coração de alguma forma. Depois, esse foi o segundo livro, pelo jeito, que eu publiquei com a Pão e Vinho. Eu já publiquei 3 livros com a editora Pão e Vinho. São estes que estão aqui. Tem 3 livros publicados com a editora Pão e Vinho. Tem este que a maioria já conhece, publicada com a Pastoral Familiar, com a CNBB. Tem um publicado com a editora Quadrante. Tem um DVD publicado também com a Pastoral Familiar, tá? E um outro livro, que depois eu vou falar dele também mais tarde, que também agora vai passar a sair pela Pastoral Familiar, com a CNBB. Mas voltando a falar da família, então temos 7 filhos, nosso mais velho está com 18 anos e o caçulinha está com 4 anos. Aqui essa foto aqui está um pouco antiga, né? Estão todos lá hoje em Floripa, né, rezando por mim que estou aqui. Trabalho de família é assim, né? Não dá para a Karina me acompanhar em tudo. Ela me acompanha em alguns eventos durante o ano, em algumas atividades, mas não dá para ela me acompanhar em todos os eventos. E durante a tarde de hoje a gente vai tratar de vários assuntos, vários. E eu vou pedir a vocês a permissão primeiro para provocar, porque ninguém vem no local, vem na formação para não aprender nada de novo. Então me permitam provocar, me permitam fazer perguntas que provoquem, até que incomodem de alguma maneira, né? E o segundo pedido que eu vou fazer é que eu vou tentar trazer a história bem do começo. Eu sei que muita gente aqui já está avançado na caminhada da preparação para o matrimônio. Eu sei que algumas paróquias já estão até colocando em prática o material, utilizando. Mas eu acho que para quem nunca viu, e até mesmo para quem já trabalha com material, é muito importante que a gente tenha o reforço da teoria. Por que a gente está fazendo dessa forma e não de outra? De onde que veio essa moda? Quem inventou esse papo de preparar para o matrimônio dessa forma? Eu não preparei nada específico para falar o que é a pastoral familiar e o que é o setor pré-matrimonial, mas durante a fala a gente pode entrar em algum detalhe, tá? Então, lembrando de começo que a pastoral familiar é um trabalho da igreja em favor da família, que conta com o apoio de toda a igreja. Então, por ser pastoral, ela é diretamente organizada pela própria igreja, então ela conta com isso. Tem um Ministério de Música ajudando, a gente tem que estar junto com a catequese, tem que estar junto com os movimentos que existem na diocese, na paróquia. A pastoral familiar tem que estar envolvendo toda a igreja de alguma forma. Não é mais um grupo que trabalha pela família, é a igreja organizando os trabalhos pela família. É diferente. Não é um grupo que concorre com nenhum outro, é um grupo que é a igreja tentando reunir todo mundo que ama e que quer ajudar a família para fazer um único trabalho, tá? E eu queria então, em um momento, trazer um pouco de história para a gente da preparação para o matrimônio nos últimos 50 anos da igreja. Mas eu queria até voltar um pouco mais na história. Vocês acham que tem quanto tempo na igreja essa história de se preparar para o matrimônio? Desde quando que a igreja propõe isso? Alguém chuta, alguém arrisca aí? Desde quando que a igreja se propõe que se prepare para o matrimônio? Desde o primeiro século? Desde quando? Desde
o século X, desde agora, desde quando? Desde? É algo muito novo na igreja. Não tem nem um século, não tem nem 100 anos que existe na igreja do mundo, a estrutura de preparação para o matrimônio. Sabiam disso? É muito novo na história da igreja. A igreja, isso não existia. Preparar para o matrimônio se tornou uma atitude necessária, importante, urgente, e passou a tomar conta dos documentos da igreja de pouco tempo para cá. Porque veio, de alguma maneira, de alguma forma, veio como um remendo. Um remendo por quê? A coisa foi ficando tão complicada, as famílias com problemas, os casamentos durando muito pouco tempo, e a igreja teve que levantar a bandeira e falar, opa, vamos fazer alguma coisa, vamos organizar melhor isso aí. Mas eu quero voltar um tempo atrás para falar algumas coisas. Não, para cá, está errado. Eu quero voltar em alguns detalhes antigos aqui, só para a gente poder ter uma ideia de que as coisas não são como a gente vê hoje, né? Por exemplo, lá no século XII é que o casamento começou a se organizar da maneira como a gente vê hoje. Qual que é a maneira que a gente vê hoje o casamento? O casal tem que dar o consentimento um ao outro diante de uma testemunha da igreja, não é? Que é o padre, né, que vai dar a bênção e vai certificar que aquilo aconteceu. Mas até o século XII, o casamento era feito unicamente pelo consentimento dos pais, não pelo consentimento do casal. Olha só a igreja, 12 séculos quase, os pais fazendo o consentimento do casamento dos filhos. Então, foi só no século XII, com o Papa Alexandre III, que as coisas começaram a mudar. Ele passou a invalidar uma questão que se chamava consentimento futuro. O que é consentimento futuro? O pai falava para o amigo, para o vizinho, olha, a minha filha vai casar com teu filho. Bastava o pai falar isso já tinha validade de consentimento matrimonial. E ponto fechado. Não tinha escolha, não tinha outro caminho, tinha que casar. Isso se chamava consentimento futuro, né? E aí o Papa começou a falar que o consentimento presente é que tem valor. Não pode ter o consentimento futuro. Ou seja, o consentimento só pode existir naquele momento em que puder ocorrer o casamento. Eu não posso planejar o casamento de um filho. Mas esse Papa ainda fez uma outra coisa para ajudar. E que o consentimento, parece absurdo o que eu vou falar, mas foi somente este Papa, o Papa Alexandre III, no século XII, que disse que o consentimento só valeria para quem tem mais de 7 anos de idade. Que absurdo, gente. 7 é muito pouco, não é? Mas até o século XII, valia consentimento em qualquer idade. Há registros do seguinte, você chama a sua filhinha e fala com ela, você vai casar com o Joãozinho, tá? Você vai casar com o Joãozinho, vai casar com o Joãozinho. Aí vai a família do Joãozinho na sua casa, você chama a filhinha de 4 anos de idade e fala, você quer casar com o Joãozinho? Ela fala, quero, papai. Pronto, aquilo é piada, mas aquilo valia de consentimento. Então, foi lento para a coisa evoluir. O Papa Alexandre III já passou para 7 anos, olha, já evoluiu, né? É muito pouco, mas já evoluiu, porque 7 anos é considerada a primeira idade da razão, né? Não é a idade da maturidade da razão integral, mas a primeira idade da razão, onde já começa a escolher algumas coisas na sua vida.
Então o padre Alexandre III proibiu o consentimento futuro, proibiu o consentimento para abaixo de 7 anos, e foi aí que entrou a história da nulidade matrimonial. Quem tinha se casado por consentimento futuro ou por consentimento abaixo de 7 anos, tinha agora neste momento a chance de pedir a nulidade do seu casamento. Então, é no século XII que a igreja começa a organizar as primeiras ideias de código para o matrimônio, de consentimento. Então não é muito antigo, não é lá desde o primeiro século da igreja. A coisa vem andando lentamente para a gente. Então, indo mais adiante para... Isso lá do século XII para cá começou a se desenrolar, foi evoluindo, teve o Concílio de Trento lá no século XV, que organizou mais o matrimônio. O Concílio de Trento colocou para a gente uma outra coisa que a gente existe hoje, né? Que o casamento passou a ser registrado no livro da paróquia e passou a ter que ter uma testemunha, porque até o século XV também isso não existia. Casamento era apenas verbal. E isso fazia a pessoa casar com um ali, fugir e casar com o outro lá. Então passou a ter registro. Então toda essa burocracia do casamento que a gente vê no dia de hoje começou aí nessa região. Mas aí o casamento veio desenvolvendo, as famílias organizando, ou se não mandando o filho casar com alguém, mas sugerindo, estimulando. Só sei que chegou o século XX, e o século XX é um século de muita mudança para a gente. O século XX, o que tem de importante no século XX? Que estava consolidando a urbanização do mundo, o mundo estava deixando de ser agrário para ficar mais urbano, igual a gente vê. Né? Isso começou, claro que temos as capitais mais urbanas da Europa, mas o mundo de forma geral ainda era muito agrário até o século XIX, final do século XVIII. Então o século XX eu tinha um mundo mais urbano, eu tinha os meios de comunicação já se desenvolvendo, televisão, rádio, eu tinha todo um contexto quase parecido com o que a gente vê hoje. E também teve no século XX, né, que é o século passado, o problema da desagregação familiar. A igreja começou a perceber que o casal se casava sem muito preparo para aquilo. A igreja começou a perceber que aqueles casamentos estavam em crise, estavam durando pouco. E aí, lá na década de 30, tem um importante ponto para a gente, um padre francês, o padre Caffarel, que depois deu origem ao movimento das equipes de Nossa Senhora. Tem aqui? Aqui tem equipe de Nossa Senhora? Esse movimento da igreja? Não, né? Tá? Então, o padre Caffarel, lá na década de 30, começou a organizar um movimento de socorro, de suporte às famílias. Isso foi muito importante, e não somente lá, mas no mundo inteiro começaram a surgir preocupações com a família. E essa preocupação com a família, tá? Ela foi desenvolvendo e começaram a se pensar o seguinte: por que não, então, ao invés de socorrer a família, preparar melhor aquele que vai constituir família? Que é melhor, né? Em vez de lidar com o problema, é tentar evitar o problema. Aí surgiu, no ano de 1956, e em outras datas também, que não estão certas, mas na década de 50 na França, na década de 50 na França e no ano de 56 em Portugal, nós temos o registro do Centro de Preparação para o Matrimônio, que eram locais onde aqueles que iam se casar iam buscar apoio, iam buscar uma formação para constituir a família. Isso foi aumentando de alguma forma. E esta preocupação em preparar para o matrimônio chegou lá no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, para nós, é um marco, porque se não fosse o Concílio Vaticano II, isso aqui nunca estaria existindo. Concordam? Qual foi o grande marco do Concílio Vaticano II? Abrir espaço para o leigo, para nós atuarmos na vida da
igreja da família também. Então, o Concílio Vaticano II é o que nos ajuda hoje a evangelizar enquanto leigo, enquanto família que evangeliza a família. Então, foi lá no Concílio Vaticano II que chegou a preocupação com a constituição da família. Então, por que eu falei que a gente ia ver os documentos da igreja de 50 anos atrás? Porque 50 anos atrás, dá mais ou menos lá no ano de 70, né, quando os documentos do Concílio Vaticano II estavam chegando para a gente, estava chegando para quem pudesse botá-los em prática. Como exemplo, quero citar um documento que veio depois do Concílio Vaticano II. Nós sabemos que existe uma reunião dos bispos da América Latina, né? É a Conferência Episcopal Latino-Americana, o CELAM, ou a Comissão Episcopal Latino-Americana, e eles se reúnem de vez em quando. Já reuniram no Rio de Janeiro, em Puebla, em Santo Domingo, reuniram em Aparecida da última vez, o famoso documento de Aparecida. Este documento de Medellín, do ano de 68, é talvez o primeiro documento para nós, de grande porte, que fala em preparar para o matrimônio. Olha, um documento do ano de 68, não tem tanto tempo, temos aí 51 para 52 anos, né? Não sei o mês que ele foi publicado. Então, mas olha o conselho que ele dava para a igreja da América Latina, para a gente. Aconselha-se o estabelecimento, planificação, intensificação de uma pastoral sacramental comunitária, mediante preparações sérias, graduais e adequadas. Sérias, graduais e adequadas para o batismo, pais e padrinhos, confirmação, primeira Eucaristia e matrimônio. Olha que há 50 anos atrás, a igreja começou a pedir uma preparação mais focada, mais organizada para batismo, primeira Eucaristia, confirmação, né, e matrimônio. Daqueles 4 sacramentos ali, a gente pode dizer que o batismo, que a primeira Eucaristia talvez é o que está mais organizado aqui no Brasil, não é? A gente acha a preparação para a primeira Eucaristia muito bem feita em todo lugar. Tem muito material, tem muito livro, umas demoram 2, 3, 4 anos, umas continuam com a perseverança, umas têm a catequese para os menorzinhos. É muito bem organizada a preparação para a primeira Eucaristia. Para a Crisma também não é? Tem muito material, é bem feito, muita gente. Agora, nas duas pontas, nós temos no meio a primeira Eucaristia e a Crisma. Mas nas duas pontas, nós ainda temos um desafio grande, não temos? Que é preparar para o batismo de um lado e do outro preparar para o matrimônio. Nas duas pontas nós ainda temos um grande desafio. Eu não vou tocar no tema do batismo, que não é o meu tema, mas a gente vai tocar então no tema do matrimônio. Olha o que a igreja já pedia há tanto tempo atrás. Uma preparação séria, gradual, guarda essa palavra, uma preparação gradual. O que é gradual? Não é aquela que chega e bum, é aquela que vem sendo feita, séria, gradual e adequada, ou seja, que atenda ao propósito dela. Tá? E aí, eu não vou citar todos aqui, mas nós podemos citar vários documentos desde o ano de 65 até perto da gente, 2016, que falam da preparação para o matrimônio. E por que eu estou falando de documento, de papel da igreja? Porque todo o trabalho pastoral deve ser guiado por um documento da igreja, não é? Eu não posso tirar daqui de dentro, achar isso legal, aquilo legal e ir fazendo. A gente pode completar
A gente pode enfeitar, mas a base de qualquer trabalho pastoral é aquilo que a igreja pede para cada um de nós. É ou não é? Tem que ser, não tem? Senão a gente vai virar o quê? Pensando dessa forma, Lutero já fez uma grande besteira, não foi? Ah, não concordo com isso, e depois dele está cheio de igreja aí, né? Por quê? Eu quero seguir a minha ideia. Então, quem está na igreja, quem está se dispondo a ajudar numa pastoral, tem que estar disposto a seguir aquilo que a igreja orienta. E como que a igreja orienta? Ela orienta pelos documentos dela. Eu tenho catecismo, tenho código de direito canônico, e tem mais um monte de documento que a igreja vai orientando, exortando, mostrando o caminho para a gente. Então, daí é importante a gente, nós, enquanto agentes de pastoral, temos o interesse de saber o que a igreja está falando para a gente. Porque aposto que quando chegaram com a ideia de mudar a preparação para o matrimônio, muitos falavam, mas para que mudar? Está há tanto tempo assim? Mas não é porque está há muito tempo ou pouco tempo. É perguntar o que a igreja está pedindo. Que a gente pode estar há muito tempo e pode estar há muito tempo errado, não pode? Tempo não garante nada. Então, o que a igreja nos pede? Então, vamos ver. Em 65, no primeiro documento pastoral, depois do Concílio Vaticano II, dá para todos nós, para toda a comunidade, um chamado importante. Olha lá. Todos os que têm influência nas comunidades, todos os que estão mexendo de alguma forma com as comunidades e os grupos sociais devem trabalhar eficazmente para a promoção do matrimônio e da família. Então aqui a igreja pede que todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma na comunidade, seja em uma pastoral, em um movimento, em um grupo, em uma escola, na política, não informa. Não importa qual, mas informa que todos estes têm que ajudar, têm que trabalhar eficazmente para promover o matrimônio e a família, para elevar o matrimônio e a família. Porque nesta data, o matrimônio já vinha sofrendo muitos ataques, a família já vinha sofrendo muitos ataques. Então eu tinha que resgatar, tinha que promover o matrimônio e a família. Aí vem aquela reunião do CELAM, que eu já falei com vocês. Bom, essa aqui eu já coloquei. A reunião do CELAM, que falava de preparações sérias, graduais e adequadas para o batismo. E, neste ano, que é o ano de 68, é uma das primeiras vezes que a expressão pastoral familiar aparece num documento. Então, é nova também. Porque, como o Concílio Vaticano II chamou o leigo para o trabalho, foi a partir dele que veio a ideia de se fazer uma pastoral para acompanhar a família. Então, é talvez a primeira aparição da palavra pastoral familiar. E que, entre as atividades da pastoral familiar, estava difundir a ideia e facilitar na prática uma preparação para o matrimônio. Está vendo? Não é o padre fulano ou cicrano que inventou, não é o bispo, é uma recomendação geral para a gente, que a pastoral familiar cuide, trabalhe também, entre tudo que já faz, mas trabalhe também com a preparação para o matrimônio. Então, aonde que está? Está lá. Vamos continuar mais um pouquinho. E o Brasil foi bem pioneiro, porque no ano de 78, ele divulgou o documento número 12 da CNBB. Um documento que fala também de preparar
para o matrimônio. Então, nesse documento número 12, olha, um documento de 42 anos atrás, né? O documento 12 da CNBB já fala para a gente em um ponto lá, na preparação, não podendo reduzir-se apenas ao tempo em que precede imediatamente a celebração do casamento. Obstante, há de ser um tempo forte de preparação, e especial de preparação. Daí a necessidade, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, de distinguir uma preparação remota e uma próxima. Mas aqui está o destaque que há 42 anos atrás, um documento da CNBB no Brasil, pedindo que não basta reduzir alguma coisinha perto do casamento. Olha lá, reduzir apenas ao tempo que precede imediatamente ao casamento. Deveria ter um trabalho mais prolongado de alguma forma. E esse documento tem mais, daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre ele. Aí vem em 81. 81 é um documento muito importante para a gente, porque era quase a carta magna da pastoral familiar. Um documento do Papa São João Paulo II, que é Familiares Consórcio, que ele dedica um monte de parágrafo sobre a preparação para o matrimônio. É o parágrafo 66 inteiro, que é grande, ele fala inteiramente de preparar para o matrimônio. E chama, falando que a preparação dos jovens para o matrimônio, para a vida familiar, é necessária hoje mais do que nunca. Está vendo? Se naquele tempo, em 81, ele já falava que era necessário preparar, hoje mais do que nunca, e hoje, então, como é que é? É mais e mais e mais e mais do que nunca, porque a situação em 35 anos já piorou bem, né? Já piorou bem, já complicou bem. Então, olha que é o chamado da igreja. Preparar para o matrimônio é um grande chamado da igreja. Aí vem no ano de 92. É bom a gente ter uma visão geral dos documentos da igreja. Em 92 é publicada a versão atual de quê? Do Catecismo da Igreja Católica. Então, este nosso catecismo, que é o catecismo, ele é uma atividade, não é só do Papa, né, ele é publicado por toda uma equipe, é um trabalho sinodal praticamente, né? Então, o catecismo que nós temos hoje, ele foi publicado no pontificado do Papa São João Paulo II, em 92. E é a primeira vez na história da igreja que sai no catecismo, que no anterior não falava claramente sobre isso, que fala que a preparação é de primordial importância a preparação para o matrimônio. Então, isso não tinha no catecismo anterior. Então, todo este movimento que foi surgindo, falar de preparar para o matrimônio, de acompanhar, aí vem no catecismo de 92 falando que preparar para o matrimônio é de primordial importância. Eu gosto muito de pegar o sentido de cada palavra. E a expressão primordial importância é uma expressão que a gente tem que dar uma atenção a ela. Primeiro, falou que é algo de grande importância. O que é importante na paróquia? Na vida da igreja? É importante catequese, é importante preparar para o matrimônio, é importante grupo de jovens, é importante tudo, né? Tem um monte de coisa que é importante. Mas entre aquele montão de coisa que é importante, tem uma que é primordial. Estão entendendo? O que é primordial? Que vem em primeiro lugar, né? De primo, de primeiro lugar. Então, é a preparação para o matrimônio. Não é para puxar a sardinha para o meu grupo e tirar do outro, né? Puxar a brasa para a minha sardinha e tirar do outro. Não é. É porque, de fato, é da família que vem tudo, de bom e de ruim também, não é? É da família que vem a vocação do padre, é da família que vem o jovem e a jovem que vai trabalhar, que vai se inserir no meio social e fazer a diferença, é da família que vem aquele que vai constituir uma outra família, não é? Mas também é da família que vem aquele que acaba se envolvendo com droga, é da família que vem aquele que porventura está preso ou que ficou desempregado, não é? Tudo chega na família.
Então, preparar para o matrimônio, que quer dizer preparar bem a família, é de primordial importância. É importante, mas é das primeiras importâncias que nós temos. Nós temos que enfiar isso na cabeça, né? Então, nosso trabalho de ajudar a constituir família é realmente muito, muito, muito importante. Não é qualquer coisa. Eu não posso estar na pastoral familiar porque o padre me pediu e eu não tive coragem de falar não, ou porque a minha mãe estava e a minha avó também estava e eu continuei. Eu não posso estar por nenhum motivo simples. Eu tenho que ter colocado na minha mente e no meu coração que realmente é muito, muito, muito importante ajudar a constituir família. O Papa já falava, o Papa João Paulo II, a gente coloca isso em banner, em camiseta, né? O futuro da humanidade passa pela família, e é claro. E com tanta propaganda contra a família, com tanta campanha contra a família, a gente tem que lutar e realmente defender a família. E uma boa maneira de defender a família é atuar na origem, tentar captar os jovens ou aqueles que querem o sacramento do matrimônio e tentar fazer um trabalho com calma com eles. No mesmo ano de 92, mais uma reunião do CELAM. Lembra que aqui, neste de Medellín, já tinha falado de pastoral familiar. Neste ano de 92, o CELAM de Santo Domingo dá uma chancela, né, dá um carimbo, dá uma tarefa para a pastoral familiar. Qual é a tarefa? A pastoral familiar há de cuidar. É um dever, não é? Há de cuidar da formação dos futuros esposos e o acompanhamento dos cônjuges, sobretudo nos primeiros anos de vida matrimonial. Então, olha a tarefa que é dada para a pastoral. A pastoral não trabalha com isso porque ela acha bonitinho, mas é porque lhe foi conferida uma tarefa. A tarefa de cuidar dos esposos. Cuidar mesmo e das famílias que acabaram de nascer também. Então, tudo que a pastoral familiar faz está nos documentos da igreja. E aí, vem no ano de 96, um documento muito importante. Mas para este documento, antes de chegar nele, eu quero perguntar o seguinte: quem aqui já trabalha, acho que a maioria, na preparação para o matrimônio? Quem? Deixa eu ver. Olha, a grande maioria. Tá ok. Quem já trabalha na preparação para o matrimônio há mais de 5 anos? Como pode ser os cursos de noivo, de fim de semana, não importa. Quem trabalha com noivos há mais de 5 anos? Quem? Ok. Quem trabalha há mais de 10 anos? Ótimo. Quem trabalha há mais de 15 anos? Ok, está diminuindo. Quem trabalha há mais de 20? Ok, também levantei a minha. Quem trabalha há mais de 25? Abaixo a minha. Ok, tem alguns aí. Ok, bom. Então tem gente fazendo bodas de prata já, ou até mais, da preparação para o matrimônio, com noivos. Agora, do pessoal que trabalha há mais de 15 ou 20 anos, alguém poderia me dizer o que quer dizer PSM? Alguém já viu este documento? O nome, a data? Não. Ninguém arrisca? Está vendo como que a gente faz muita coisa e não sabe de onde que a gente está tirando o que faz? A gente faz muita coisa da nossa ideia ou que passaram para a gente sem buscar a origem. Este documento deveria ser a constituição de quem trabalha na preparação para o matrimônio. Porque o nome dele já diz tudo. Qual que é o nome dele? Preparação para o sacramento do matrimônio. Pronto. Olha, no ano de 96, a igreja publicou, no Pontifício Conselho para a Família, um documento que se chama
preparação para o sacramento do matrimônio. Então, todo mundo que trabalha na preparação para o sacramento do matrimônio deveria, pelo menos, ter dado uma olhadinha nele de vez em quando, ele não deveria? Olha, então, é ali que a gente vai encontrar muita orientação e é ali que a gente vai perceber o tanto de coisa que as equipes fazem de errado hoje em dia. Porque ali está orientando como que deve ser. Então, a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco também. Então, esse documento PSM é um documento de 73 parágrafos que detalha as 3 etapas da preparação para o matrimônio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. Mas eu estou indo de pouco a pouco para a gente perceber que todo o nosso trabalho tem que estar respaldado pela igreja. Porque senão a gente vai virando uma igrejinha daqui, vai virando uma igrejinha dali, né? Então eu tenho que trabalhar pela igreja de Cristo, e não pela minha igreja. Tem muita gente que tem uma igrejinha interior, né? Quer fazer tudo do seu jeito. Não, eu tenho que trabalhar pela igreja de Cristo. É por ela que eu estou dando meu tempo. E aí, em 2004, tem para nós no Brasil um documento importante, que é o Diretório da Pastoral Familiar. Outro documento que todo mundo que é de pastoral familiar deveria ter em casa. É um documento azul, né? Você compra na CNBB, esse aqui não, mas aqueles livrinhos de cor azul, tem na estante, pode ver se quando dá uma olhada. O que fala o documento 79 da CNBB, ou 78, eu não lembro o número, né? O Diretório da Pastoral Familiar. Ele explica todo o trabalho da pastoral familiar, tudo. Em um certo momento, ele fala que, sobre a preparação do matrimônio, elemento importante dessa preparação é a realização do encontro de preparação para a vida matrimonial. Olha o nome que é dado na CNBB. Encontro de preparação para a vida matrimonial. Entre aspas, o curso de noivos. Está daquela forma no documento. O que está no documento está ali. Está dizendo que deveria ser um encontro de preparação para a vida matrimonial, entre aspas, colocou curso de noivos. Aí fala o seguinte, olha cada palavra que está ali. Os candidatos ao matrimônio, percebam que ali evita usar a palavra noivo. Perceberam isso? Não está usando a palavra noivo. Ele colocou a parte que falou de noivo, colocou entre aspas, para o povão entender, porque o povão entende como curso de noivos. Mas chama de encontro de preparação para a vida matrimonial, e embaixo continua falando os candidatos ao matrimônio. Deveriam participar do encontro com pelo menos 6 meses de antecedência em relação à data do casamento. Pelo menos, quanto mais, melhor. Então, já vai ficando atento por que está evitando falar noivo. Por que chamou de candidato ao matrimônio? O que muda? O que está mudando ali? Vamos pensar. Alguma coisa quer nos dizer, não quer? Por que não está chamando de noivo? Tá? E daqui a pouco a gente vai falar disso também. Continuando, aí vem lá o documento de Aparecida, a reunião do CELAM no Brasil, em 2007. Lá no parágrafo 437, nos diz que, para tutelar e apoiar a família, a pastoral familiar, de novo falou que é tarefa de quem dá? Pastoral familiar. É bom toda hora afirmar isso, porque há uma briga em alguns locais. Eu acho que aqui não deve ter. Mas em alguns locais do Brasil tem briga. Um grupo A prepara para o matrimônio, o grupo B prepara para o matrimônio lá na paróquia, e fica aquela briga porque não quer fazer parte pastoral familiar, não quer se envolver. Não tem jeito. Está preparando para o matrimônio, queira ou não, já é parte da
pastoral familiar. Não tem como fugir. O que resta é buscar a comunhão. Não é que o grupo vai ter que abrir mão. O grupo pode continuar fazendo, mas custa trabalhar em comunhão com a pastoral diocesana, alguma coisa? Não custa. Então, o que a igreja pede é a comunhão. Eu já mostrei aqui 3 documentos que falam que a tarefa de preparar é da pastoral familiar. Não sou eu que estou falando, não me xinguem, não me batam, deixam eu ir embora inteiro, mas no documento é que está ali falando lá. A pastoral familiar pode estimular, entre outras, as seguintes ações: renovar a preparação remota e próxima para o matrimônio, para o sacramento do matrimônio e da vida familiar com itinerários pedagógicos de fé. Ou seja, renovar. Ainda em 2007 estão insistindo, gente, vamos renovar, gente, vamos melhorar, vamos deixar aquela coisa amontoada em 2 dias e fazer um itinerário, uma coisa mais lenta, mais gradual, não é? Então, olha a igreja pedindo para a gente. E aí, eu não estou pontuando tudo aqui,
crente que vai casar, preocupa com convite, festa, casa que vai morar, vestido. E é parado numa blitz, né? O que a blitz pede para eles? Cadê o certificado do encontro de noivos, né? Aí vão perguntar o quê? Certificado de quê? Encontro de noivos. Aonde que tem? Aonde que eu faço? Aonde que é mais rápido? Aonde que é mais barato? Aonde que é mais legal? Não é? E sai desesperado para achar onde que tem um e fazer aquilo para entregar o papel na igreja. Eu garanto que por aqui nunca teve isso, né? Não, é verdade, eu sei disso, né? Na minha região tem ainda, de vez em quando. Por aqui nunca teve. Então, o que falta, a gente tem que preocupar muito com a cultura do povo. A gente gasta, às vezes, 5 minutos da missa para dar avisos paroquiais de todo tipo. Todo tipo. E se você perguntar a um jovem da igreja solteiro, ele não sabe que existe curso de preparação para o matrimônio, ou como chamam, curso de noivos. Não sabe por quê? Eles vão saber aquilo quando estão lá preparando para o casamento. Nós não divulgamos o trabalho da pastoral familiar. E tem que ser divulgado, tem que ser propagandeado o tempo todo. Né? Quando o filho está fazendo 5, 6, 7 anos, o pai e a mãe, que são católicos, já procuram a paróquia para saber da catequese, não é? Não é assim? Mesma coisa deveria acontecer com quem namora. Quem está namorando, quando pensa em casamento, faltando 1 ano, 2 anos ou mais, já deveria procurar a paróquia para saber da preparação para o matrimônio. É questão cultural, tem que mudar, é a cultura, é a maneira de se tratar com aquilo. Né? Então, o papel nosso da PM, que não pode ser polícia militar, né, tem que ser de preparação matrimonial, é atender, acolher. Não é à toa que o Papa São João Paulo II já falava que a igreja deve promover melhores e mais intensos, olha a palavra que ele usa, programas de preparação para o matrimônio. A igreja deve, é uma exigência para a gente, a igreja deve promover melhores. Se ele colocou melhores é porque ele sabe que na média geral não está tão bom, e mais intensos programas de preparação para o matrimônio. É um pedido da igreja para a gente. Não é uma ideia do coordenador da pastoral, não é a ideia do padre, é a igreja que está nos pedindo isso. Né? Então nós temos que, deixa eu voltar aqui, você vai pensar, temos que fazer uma reflexão que é o seguinte: nós queremos atender a igreja, nós queremos fazer aquilo que a igreja nos pede de fato. Tem hora que eu me pergunto, né, para quem que o Papa está falando? Tem hora que eu acho que o Papa está falando de fato para alguém que está lá em Marte ouvindo ele. Deve ter algum ET em algum lugar do universo lendo tudo que a igreja publica, não deve? Porque os católicos não estão lendo, não. E eu acredito que o Papa não está publicando à toa, não. Então deve ter alguém lendo em algum lugar. Não é possível. Né? Então, nós temos que dar ouvido à igreja. Né? Nós temos que acreditar naquilo que é a igreja. Eu tenho que acreditar que o Espírito Santo se preocupa com cada um dos 7 bilhões
bilhões de habitantes da Terra. O Espírito Santo conhece cada um e se preocupa com cada um. E aquilo que a igreja pede é porque é o melhor para todos. Ela não pede nada que vai deixar alguém excluído. Quem tem mais filhos, como eu tenho 7, sabe disso. A gente não coloca uma regra em casa que vai deixar 6 cumprir e deixar o 7º de propósito excluído dela, não. Coloca? Não. Ninguém faz isso para os filhos, né? Talvez ele não vai querer seguir por ação dele, por pirraça, ou vai querer fazer o contrário de propósito para falar que dá errado, né? Tem isso, né? Também tem isso na igreja. Tem gente que acha que o que a igreja pede dá errado, ou faz o contrário para falar que deu errado, ou para bater o pé e falar que não dá certo. Mas quando a igreja nos pede, é porque dá certo. A igreja não nos pede nada impossível. A igreja não nos pede nada impossível. É a gente que não dá ouvido. Quando a igreja pede, é porque dá. O Espírito Santo conhece cada um. Não está brincando com a vida de cada um, não. Ele conhece cada um. Então, por isso que é importante a gente tomar consciência de que trabalhar na pastoral e de repente ter que repensar o que eu faço e mudar o rumo, não é uma brincadeira. É um ajuste de rota que tem que ser feito realmente, para seguir o que a igreja pede e fazer o bem, mais bem feito ainda do que já é feito. Porque todo mundo que está na igreja quer fazer o bem. Não tem ninguém aqui que não quer fazer o bem. Então é importante a gente deixar o Espírito Santo falar no nosso coração e saber que a igreja nos fala através dos documentos da igreja. E lá está aquilo que eu devo fazer. Então é lá que eu devo seguir, né? Então vamos terminando a primeira parte, vamos só fechar os olhos um minutinho, pensar nesse momento o que mais me marcou, que palavra mais me incomodou, que palavra mais me mexeu comigo, deixar o Espírito Santo trazer à nossa mente de novo o que foi que nesta primeira hora, neste primeiro momento, mais marcou o meu coração. Vamos deixar que o Espírito Santo nos traga isso de volta. Sim. Então eu já vou voltar, aqui dentro mesmo a gente vai fazer um intervalinho, se quiser tocar uma música, né, só para poder esticar a perna, e eu vou só ali tomar uma água e já estamos voltando para a gente continuar.